Olá, bem-vindos vocês. Esse é o nosso primeiro Sonocast de uma série que nós vamos realizar para falar e ensinar vocês como que vai ser o nosso Congresso Paulista de Medicina do Sono da edição de 2022. Nós somos parte da comissão organizadora e do Comitê de Sono da PM. Eu sou Andréa Toscanini. Eu sou a Tatiana Vidigal. Sou Alexandre Azevedo. Eu sou a Erika Treptow. E juntos montamos um programa bem diferente para vocês esse ano. Então, esse modelo, o evento vai ser nos dias 27 e 28 de maio, vai acontecer no Centro de Convenções Frei Caneca, aqui em São Paulo. É um evento híbrido, então ele vai ter o formato presencial, mas para quem não puder comparecer, a modalidade online também vai estar disponível. O formato do congresso vai ser um formato arena, finalmente conseguimos o formato arena. E o formato arena, ele traz a expectativa de um evento mais dinâmico, e essa foi a nossa ideia quando a gente construiu esse programa. Então as apresentações vão ser apresentações curtas, pequenas, 10 minutos, onde o apresentador, o palestrante, ele vai colocar um tema, levantar a lebre, para que o congressista possa raciocinar junto e construir o diagnóstico daquilo que a gente vai estar comentando. E aí a gente vai ter um tempo grande para discussão. Então, nesse primeiro dia, o que nós vamos fazer é fazer com que haja uma interação grande entre o congressista e a pessoa que está apresentando. Talvez nem todos se sintam confortáveis num primeiro momento com esse formato arena, que não é muito usual, né, dentro da medicina, mas em outras áreas ele é bastante usado. E para a pessoa que está apresentando, que a gente colocou pessoas com muita experiência, então o que eles esperam é que de fato eles sejam sugados, né? Que eles sejam perguntados e que eles sejam aproveitados durante o evento. A gente vai ter a tradicional área de exposição, então trazendo de volta os eventos presenciais com todas as restrições e cuidados que são necessários nesse momento. E em maio, todas as regras e normas vigentes no momento também vão ser respeitadas. Por isso que o número de vagas presenciais vai ser limitado, né, de acordo com a capacidade do evento. E aí, em termos de programa, também foi construído um programa diferente, não é, Alexandre? Foi, mas é importante a gente lembrar também que será um evento híbrido. Para aquelas pessoas que queiram estar presenciais aqui em São Paulo, com número limitado de vagas, elas poderão estar no centro de convenções, mas da mesma forma aquelas que querem participar online ou que são de outros estados do Brasil, podem fazer e acompanhar todo o processo e interagir, inclusive, de forma online. Ou seja, elas também poderão fazer perguntas e interagir da mesma maneira que o presencial. Esse primeiro dia de evento é um primeiro dia que discutiremos sintomas relacionados ao sono e de que forma esses sintomas podem estar presentes em outras especialidades médicas, em diferentes doenças, e de que forma podem repercutir, seja no agravamento do sintoma, no valor prognóstico, na modificação da resposta ao tratamento, relacionada a outras síndromes não relacionadas ao sono. Então a gente tem a dificuldade de iniciar e manter o sono, que vem à mente a clássica insônia, mas a gente pode compreender quais são os outros distúrbios médicos gerais que podem apresentar essa sintomatologia. Teremos também os comportamentos anormais relacionados ao sono, encontrados na infância, no idoso, e quais são as repercussões clínicas e o prognóstico envolvendo os comportamentos anormais relacionados ao sono. Teremos também a sonolência excessiva diurna e como manejar e identificar esse sintoma e como diagnosticar um potencial quadro não relacionado ao sono que apresenta essa sintomatologia prevalente. Então é um panorama geral dos sintomas identificados no sono e quais são as interações desses sintomas com outras especialidades médicas. Sim, os sintomas identificados pelo médico, que nós que somos especialistas, automaticamente a gente já consegue colocar eles numa gavetinha de algum diagnóstico em sono, mas nem sempre o médico que está atendendo consegue fazer essa associação. E a gente tem os sintomas típicos que foram colocados nesses 3 grupos, né? Dificuldade para dormir, sonolência e comportamentos anormais, mas também tem os sintomas atípicos, inespecíficos, né? É exatamente isso, Andréia. Nem sempre o paciente vai chegar para a gente queixando ronco e sonolência. Muitas vezes ele pode ser encaminhado por um cardiologista por uma hipertensão resistente, que está usando 2, 3 antihipertensivos e tem uma apneia obstrutiva aí por trás. Às vezes vai vir com distúrbios cognitivos, irritabilidade, fadiga. Qual que é essa relação dessas queixas com o sono?
Então vai ser muito interessante a gente conseguir debater e discutir outras características atípicas, né, desses pacientes que chegam até nós e quando que a gente vai pensar que realmente ele tem um distúrbio de sono e que a gente pode realmente prosseguir com a nossa propedêutica. Então a gente traz toda essa problemática, todas essas queixas, e a gente desdobra dentro da medicina do sono. Mas também, depois desse dia incrível de pegar os sintomas, colocar e tirar um diagnóstico em sono, a gente ainda vai ter um bloco de uma atividade inédita, não é, Erika? A gente vai fazer uma atividade um pouco diferente no final desse primeiro dia, que nós chamamos de sono em foco. Então, ela vai nos mostrar o que aconteceu nesses últimos 2 anos em relação ao sono da população mundial, né? Então, assim, a pandemia ela mexeu com a vida de todos e ainda está mexendo e ainda vai mexer nos próximos anos, né? Então, quais foram os impactos no sono? O impacto no sono desde a pessoa, que é aquela pessoa que deixou de sair para a rua, que é aquela pessoa que ficou mais isolada, o impacto do sono no profissional de saúde, e nisso teve importantes pesquisas realizadas até no Brasil sobre esse assunto, e também o que a gente tem de agora em diante, o que a gente aprendeu, como que a gente aprendeu, por exemplo, essa nossa forma nova de educação, até o nosso próprio congresso, um modelo híbrido, o quanto que esse aumento de tempo de tela que as pessoas vão ter, porque muita coisa veio para ficar, o quanto isso impacta o sono das pessoas. E para isso, nós convidamos 2 pessoas que são muito especiais para nós, em termos de muita experiência em medicina do sono, para fazer justamente uma visão crítica de tudo que aconteceu, do impacto que teve e que ainda vai ter. E voltando de novo nessa parte dos sintomas e sinais que a gente encontra, né, relacionados ao problema do sono, uma coisa que me chama a atenção, né, sempre as pessoas veem aquela questão do ronco, né, o ronco. Mas como que é esse ronco? Qual é a frequência desse ronco? Você gravou esse ronco? Alguém viu esse ronco? Ele vinha associado com uma apneia? Então, eu acho que tudo isso chama atenção justamente principalmente para esse não especialista, de que momento que eu preciso ir adiante em termos de investigação. Será que o médico não especialista que está vendo aquele paciente, ele já pode ir adiante em termos de diagnóstico, solicitar alguma coisa, ou não, precisa ter uma avaliação específica do especialista do sono? Então, foi uma ideia assim, de construir com que a gente vê de uma maneira mais frequente, e para que todos nós juntos vamos montando esse quebra-cabeça para descobrir esses distúrbios do sono. E se a gente for detalhar quais os sintomas que serão abordados, eu também incluiria outro que é menos baseado em evidência científica, mas que todo mundo questiona e os pacientes próprios relatam com muita frequência, que é sobre sonhos e pesadelos. Então, quais são essas características, o que há de importante sobre o conteúdo do sonho em relação à qualidade restauradora desse sono, qual o valor clínico da presença de pesadelos, se eles estão relacionados a alguma doença do sono ou eventualmente o uso de medicações, e como correlacionar isso, inclusive, com as características de personalidade dos nossos pacientes. Então, muitas vezes os pacientes trazem essas queixas relacionadas ao sono, sonho, pesadelo e qualidade restauradora, e essa também será um dos temas que será discutido no nosso primeiro dia de evento. Sim, é importante também a gente pensar que esse dia, embora possa parecer simplório e básico, e a gente fala muito, né, para o não especialista, para o especialista é muito importante, porque a gente sabe que na prática diária a gente acaba, vamos dizer assim, puxando um pouco a sardinha para a nossa brasa, e o consultório acaba sendo um pouco mais, tem pacientes com aquele transtorno do sono que a gente está mais habituado, né? Então eu não vou citar especificamente, mas, por exemplo, alguém que gosta mais de tratar a apneia, e aí os outros colegas encaminham mais, alguém que prefere as insônias, ou ritmo, ou alguma outra, né, transtornos de movimento. Então a gente sabe que no dia a dia a gente acaba focando mais num padrão de pacientes. E isso, com o longo do tempo, né, desuso, acaba que a gente deixa de pensar um pouco nos outros transtornos que tem dentro, né, da medicina do sono. Então, para quem é especialista, é importante também,
porque a gente vai poder associar sintomas que, ok, podem fazer parte daquele rol que você está mais habituado e que você tem um pouco mais de domínio e está mais acostumado, mas também para te lembrar que aquele sintoma e aquela queixa também pode fazer parte de um outro quadro. Ou às vezes para fazer pensar além do habitual. Há um tema que envolve o significado da queixa "eu não durmo". O que quer dizer isso? Exato. Muitas vezes o paciente chega com a queixa de "eu não durmo". Ele está falando de insônia, ele está falando de um sono não restaurador, ele está falando de um transtorno do ritmo circadiano, que faz com que ele tenha a percepção de que não dorme, ele está falando de apneia do sono, que leva a uma fragmentação do sono, e isso faz ele perceber que não dorme. Então, queixas subjetivas fazem a gente ampliar a necessidade de investigação e entendimento do que é aquele sintoma. E também a oportunidade de, esse formato, ele tem um tempo reservado, então normalmente a gente vai no congresso e às vezes a gente nem consegue chegar no módulo de discussão, né, porque as aulas se estenderam, os palestrantes passaram um pouquinho do tempo, aí a gente tem o coordenador da mesa que fala assim, então agora a gente vai ter só tempo para uma pergunta. E poxa vida, aquelas aulas foram tão boas que você quer fazer 10 perguntas. Então pensando nisso, a gente traz um tempo grande de discussão. É claro que as perguntas vão ser filtradas, porque às vezes tem perguntas muito parecidas, mas a oportunidade de você colocar o teu ponto de vista e debater, né, dar um exemplo do teu consultório, muitas vezes a apresentação pode ser um caso clínico também, né, que simboliza tudo aquilo que a gente, e para a gente é muito fácil a gente raciocinar em cima de casos clínicos, né, então, ou às vezes você quer perguntar baseado num caso clínico seu e argumentar, então assim, 45 minutos a 1 hora de discussão é um tempo que dá para a gente conversar bastante, e aproveitar também os outros especialistas da mesa que vão estar lá para poder discutir. E o que a gente quer é isso realmente, que eles sejam aproveitados, né? Sem dúvida alguma. São professores altamente qualificados, que a gente escolheu a dedo, né? Uma grade científica, que cada aula foi pensada com muito carinho, para a gente realmente fazer essa interação de especialistas e não especialistas no sono. E os professores realmente são altamente qualificados mesmo. Isso a gente garante que vai ser uma edição memorável. Vai. Considerações finais? Acho que realmente assim fica o nosso convite, que é uma comissão que está se consolidando agora de uma maneira até um pouco mais presencial também entre nós, porque muitas das nossas reuniões começaram só online, e que a gente tem tentado levar justamente assim, vamos entender um pouco mais da medicina do sono, mas vamos divulgar um pouco mais da medicina do sono para que isso chegue a todos. Então é um grande prazer fazer parte dessa comissão novamente e poder trazer esse evento para vocês. Então fica o convite, nós ficaremos muito felizes com a presença de vocês. Muito bem, então vamos encerrar o nosso primeiro episódio de Sonocast dessa série, que são 3. Então no próximo episódio a gente vai falar do 2º dia do congresso e no 3º episódio a gente vai falar dos cursos de imersão. Obrigada!